pouquinho de imaginação, não só romantismo, porque tem muitos irmãos que vê o texto bíblico e ficam maravilhados com as coisas, né? Mas nós temos também que olhar os textos da Bíblia e ter um pouquinho de imaginação, né? E mais ou menos interpretar alguns fatos da Bíblia que, a grosso modo, a gente não consegue discernir. Mas, por exemplo, olhe para mim, na noite que Jesus foi traído, um dos seus discípulos o traiu. Quem lembra disso? E qual foi a forma, irmãos, presta atenção, qual foi a forma da traição? Alguém lembra qual foi a forma da traição, o método da traição? Vocês lembram? Como é que foi? Um beijo no rosto. Ósculo santo. Era um costume da época, o homem dar um beijo no rosto do outro homem, né? Hoje também é? Hoje não é ósculo santo, não. Hoje é sem vergonhice por aí, né? Muita sem vergonha, beijando o homem, né? Sim ou não? É, sem vergonhice. Mas eu não estou falando de filho beijar pai, de pai beijar filho, irmão beijar irmão, não estou falando disso, né? Os irmãos já entenderam. Mas o Judas disse para Anás e Caifás, que era sacerdote e sumo sacerdote, que estavam com os soldados ali para prender Jesus. Ele disse: aquele que eu beijar no rosto, esse é o Cristo. Irmãos, por que ele não falou assim, ó, Cristo é assim, ó, presta atenção aqui, ó, Cristo é desse jeito, ele tem um cabelo assim, até o ombro, ou o cabelo dele até o ouvido, ó, ele tem uma pintinha. Ele não falou disso, falou que, por quê? Porque aí vem aquilo que eu quero falar hoje, eles se pareciam. Bom, você entendeu? Eles se pareciam. Então não dava para mandar pegar o barbudo, por quê? Todos eram o quê? Barbudo. Não dava para pegar o magrinho, porque todos eram o quê? Irmãos, literalmente, até fisicamente, os discípulos de Jesus se pareciam com ele. E eu estou falando externamente, a princípio, quero falar com vocês, externamente eles se pareciam. Porque quando você anda com alguém, você pega os trejeitos da pessoa, pega ou não pega? Exemplo, se você ficar um ano em Minas Gerais, como é que você volta falando? Oi? Uai. Sou. Cara, é assim. A Karen fica uma semana na Bahia, ela vem arrastando. Ela é fácil de pegar sotaque, não é? Então é muito fácil você saber que uma pessoa, esses dias um malandro me ligou. Oi, aqui é do Banco do Brasil? O senhor pode, por favor, não sei o quê? Eu falei, mineiro. De cara eu falei, mineiro vagabundo. Não, brincadeira. Aí vai roubar outro bandido. Mas pelo sotaque do cara, eu falei, você é mineiro. Ele me xingou, irmão. De vários que é nome, até nome que eu não sei, lá de Minas. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, vocês entenderam do beijo no rosto ou não? Fala para o irmão, você se parece comigo, desparece com ele. Perguntei para o irmão, você se parece com Jesus? Quem olhar para a gente, quem olhar para mim, fala assim, esse cara é crente? Eu não sei quem aqui já teve essa experiência, fala, você é evangélico, não é? Eu falo, uai? Por que você é uai? Ou Kuma? Será que tem alguma plaquinha na gente dizendo é evangélico, não é evangélico? A pessoa percebe que você é evangélico, né? Olha o que Paulo diz, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, olha que declaração, irmãos, olha que ousadia. Olha chamando para ele a responsabilidade, irmãos. Ele bate no peito e declara. Vamos todo mundo bater no peito e declarar? Coríntios capítulo 11, versos 1. Vai lá. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. De novo, vai lá. Amém? Imitar Jesus não é só copiar o comportamento em si, mas também assumir o mesmo coração, a mesma postura. É claro, irmãos, que nós não vamos subir na cruz. É claro que a gente não vai largar tudo
e sair caminhando por aí de bairro em bairro. Não se trata disso. A mesma postura, o mesmo comportamento, mas acima de tudo, diga assim, o mesmo coração. Diga o mesmo sentimento. Paulo faz essa declaração porque ele já tinha entendido o básico. Diga assim, Paulo entendeu o básico. Qual é o básico? Quem anda com Cristo se parece com Ele. Não tem como, gente, quem andar, não estou falando alguém que veio uma vez aqui, que vai uma vez na célula, mas uma pessoa que começa a caminhar, que começa a congregar, que começa a ouvir os ensinamentos, que começa a comungar, né? A palavra comungar no latim é ter comunhão, né? Começa a ter comunhão, né? Koinonia do grego, ter comunhão, e não pegar nada. Não tem como. A gente acaba pegando, a gente acaba recebendo. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então, não tem como não receber. Então, com certeza, você já tem alguma característica de Cristo em você. Alguns começou agora a pegar as primeiras características, outros já estão há mais tempo, já tem mais, né? A boa obra que ele iniciou, ele vai aperfeiçoando, e nós vamos pegando, e nós vamos recebendo isso. Então, Paulo já entendia, já entendeu o básico, né? É que quem anda com Cristo acaba se parecendo com Ele. Gálatas 2:20, ele fala assim, olha o que ele diz, irmãos, e talvez está aí um dos segredos, que muitos irmãos dizem assim, nossa, é pesado demais. É pesado demais. Quando eu ouço uma mensagem como essa, eu fico pensando, nossa, mas como ser santo num tempo tão difícil, numa época de tantos prazeres, de tanta facilidade, que a coisa está jogada na cara, é ou não é, gente? A coisa está estampada, né? Sim ou não? A sexualidade, olhe para mim, está onde? Estampada, não é? A mentira, estampada. O certo que virou errado, o errado que virou certo. É ou não é? A gente fala, meu Deus, o que é certo? Será que andar para trás que é certo? A gente fica pensando, né? Será que, meu Deus, roubar que é o correto? A gente às vezes fica meio, né? E se a gente olhar por essa ótica, realmente nós vamos falar, meu Deus, é muito difícil a gente ser como Cristo. É muito difícil nós parecermos com Cristo, andar naquela santidade. Mas Paulo, em Gálatas 2:20, ele nos dá, irmãos, uma receita para entendermos isso. Ele diz assim, ó, pois agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, ó, eu vivo pela fé. Olha aí. Então, o viver que eu vou viver na carne tem que ser pela fé, irmãos. Pela fé. Amém, gente? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé, né? O amor do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Então, nós vivemos pela fé. E você vai conseguir se parecer com Cristo somente pela fé. Diga, pela fé. Jesus revela o caráter de Deus nele. Presta atenção, ó. Ele revela a verdade sem brutalidade. Então nós podemos falar a verdade, aprende aqui, ó, sem ser bruto, sem forçar. O amor de Deus é um amor leve. Você pode evangelizar as pessoas de maneira leve, é o que Jesus fazia. Amém, gente? Você vê alguém errando, você não precisa jogar um caminhão em cima dela. A pessoa já sabe que errou. Então, quando alguém erra, presta atenção, não precisa dar um sermão, abrir lá o rolo do sermão e ficar horas, igual o Julius faz no Todo Mundo Odeia o Chris. Não precisa ficar horas dando sermão, horas. Não, por quê? Porque a pessoa já sabe que errou, é ou não é? Então, a verdade, diga, a verdade sem brutalidade. Irmãos, olhe para mim, imitar Cristo, Jesus era assim. Quando eu vejo pessoas com porrete na mão, não, eu sou pastor, então eu tenho um cajado, é um pau, né? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Todo pastor carregava o quê? Uma madeira na mão. Para que é a madeira? É para bater em quem? No diabo, irmão, no lobo, no bicho ruim. Não é em quem você ama, não.
Então, às vezes, a gente quer dar um sermão, sabe, quando a pessoa já sabe que errou. Diga, ensinamentos de Jesus. Você pode aplaudir por isso? Ensinamento de Jesus. E eu queria falar para os irmãos que, na verdade, eu também tenho aprendido isso. Com o decorrer dos anos, olhe para mim todos, por favor, olhe aqui. Com o passar dos anos, diga assim, com o passar dos anos, a gente evolui. Eu acho muito estranho, e eu conheço pessoas com 80, 90 anos do mesmo jeito. Ah, eu não mudo. A pessoa diz, não, eu aprendi com meu pai, eu não mudo. Não, irmãos, nós mudamos sim. Inclusive a palavra de Deus, ela tem vários nomes. Boca de Deus, livros santos, livro dos livros, mas ela também tem um nome, é dado um nome à Bíblia, chamado plumo. O pedreiro, quando faz um muro, e esse muro começa torto, ele sabe arrumar o muro. Sabe como? Ele põe um plumo, ele vai ver que a parte de cima está rente, a de baixo está, o pêndulo está assim, ó, que ele dá umas batidinhas. Então a palavra nos conserta. A palavra, não importa a idade, a palavra tem lugar na idade de qualquer um. Então diga comigo, verdade sem brutalidade. Irmão, você pode passar uma verdade para alguém sem ser bruto? Pode mesmo? Segundo, justiça com misericórdia. A gente vê muita gente que é juiz por aí, mas não tem misericórdia nenhuma. A pessoa senta na cadeira da justiça, na hora que ela está no poder, é ou não é? E ela não tem misericórdia de ninguém. Isto é, ela usa o cargo dela, a posição dela, aquela estrutura que ela tem para massacrar os de baixo. E Jesus não fazia isso. Mesmo sendo Deus, Ele não usurpou aquilo que era de Deus. Em forma de homem se humilhou e morreu na morte de cruz, e por isso que agora Ele está lá na glória, intercede por nós. E o seu nome está acima de todo nome. Diga glória a Deus. Então, verdade sem brutalidade, diga verdade sem brutalidade, justiça com misericórdia, e aqui uma muito poderosa, santidade sem hipocrisia. Ah, bom, você entende isso? Pergunta, você entende isso? Muitas vezes nós somos crentes, nós colocamos uma jaqueta de crente, de voluntário, mas a gente, porque temos essa garantia, ser de santos como eu sou santo, a gente é hipócrita muitas vezes. A pessoa conta um pecado para a gente fala assim, como se ele não cometesse o mesmo. Você entende isso, irmão? Nossa, fala para o irmão assim, uau, irmão, você pecou. Como se ele nunca pecasse. Salomão diz assim, todos pecaram. Paulo diz assim, todos pecaram. Os dois falam a mesma coisa. Desarraigados, destituídos estão da graça, irmão. Se não fosse Deus, se não fosse a graça, não haveria nenhum resistiria. É pelo amor de Deus que estamos aqui, é pelo amor de Deus que levantamos as mãos, é pelo amor de Deus que podemos consagrar as nossas vidas a Ele nesse dia, é pelo amor de Deus que nós acordamos, é pela graça. Exemplo número 1, a mulher pega no ato de adultério, é levada até Jesus, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Irmãos, a cena é pesadíssima. Eles levam a mulher do jeito que ela foi pega, ela estava nua. Levaram a judia até o judeu. Ela estava nua, numa cena pesadíssima. A mulher estava como? Diga, exposta. A multidão armada com pedra. A lei estava na mão, olha, a lei na mão do povo lá, dos juízes. Ó, a lei na mão dos juízes. Fala, você não é juiz não, né, irmão? E o ódio nos olhos. Jesus, então, entra em silêncio total, ele entra no módulo silêncio. E ele também entra no módulo observação. Você sabia, irmãos, que 2/3 do ministério de Jesus é observando? Ele observava. Aliás, é um segredo para quem quer ser sábio. Observe mais. Fale menos.
Ele entra no módulo silêncio, ele entra no modo observação, ele só observa aquelas pessoas balbuciando, aquelas pessoas cheias de argumento, é que a lei de Moisés, a lei mosaica diz isso, que a mulher não sei o que lá, e cadê o homem, né? E cadê o cara? Deu no pé, né, gente? Porque, se eu não me engano, o texto de João 8, de João capítulo 8, 1 a 11, só leva uma mulher. Cadê o homem? Cadê o homem? Ei, meu Deus, homens. Homens sempre dando no pé, né? As mulheres estão sempre lá pagando a conta, né? Está lá a mulher e as pessoas com ódio, defendendo uma causa, defendendo uma lei, com pedra na mão, com pau e mata. E aí o interessante é que eles não executam a mulher. Eles perguntam o que Jesus acha. Mas como eu disse, Jesus tinha o caráter de Deus, verdade sem brutalidade, justiça com misericórdia, santidade sem hipocrisia. Jesus não fazia igual os crentes de hoje fazem. Olhe para mim aqui, ó, por favor, para você não perder a tua atenção. Jesus não fazia que nem os crentes de hoje, que quando não julga na frente, julga por trás. Não. Jesus entra em silêncio, só observando, ele não entra no barulho. Ele não compra a briga do barulho, igual muitos de nós compramos, a briga do barulho. Não, ele sintoniza, ele fica na posição. Enquanto todos querem condenar, ele expõe o pecado sem destruir a pessoa. Jesus, ele vai expor o pecado para aquela mulher. Mas ele fala uma palavra para todos, ele diz assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz, irmãos, do João capítulo 8, do 1 ao 11, que todos foram saindo, deixando as pedras no chão. Olha que cena linda, irmãos. Todos foram, olha como você desmonta o mal. Quando o mal vem contra você, Provérbios capítulo 15, a palavra dura suscita a ira, mas a mansa acalma o furor. Todos foram deixando as pedras, os paus, e foram saindo envergonhados. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que imitamos Jesus no nosso dia a dia? Será que agimos assim? Quando todos saíram, Jesus olha para a mulher, ela ali desesperada, ela fala, o Senhor não vai me condenar. Ele diz assim, eu não te condeno, mulher, vai e não peques mais. Fala para o irmão do lado, irmão, vai e não peques mais. Jesus não normaliza o pecado. Ele não está normalizando o pecado, não é assim, pecado é normal, pode adulterar, não é isso que ele está fazendo, não. Ele não normaliza o pecado, mas ele se recusa a humilhar o pecador. E eu penso que deve ser assim conosco, imitar Jesus deve ser assim. Nós temos sangue no olho, a gente é visceral, a gente quer resolver tudo no grito, na pancada, você errou, não. A pessoa já sente a condenação, ela já tem consciência, ela já tem o peso sobre ela. Não é à toa que Jesus em Mateus 11, 28 disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Levante as mãos e diga, eu preciso me parecer com Jesus. Hoje a gente condena assim fácil, irmãos, e todos nós, não tem um que escape aqui. Os nossos olhos são terríveis, e os nossos olhos são as janelas da alma. Se os olhos forem bons, todo o corpo do homem e da mulher é iluminado. Então nós temos que dizer, Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu olhar, que eu tenha uma visão como Cristo tinha, de olhar as multidões, irmãos, mas olhar com um olhar diferente. A Bíblia diz que Jesus uma vez está passando por uma aldeia, e já estava o horário, já estava avançado, e os discípulos meio que dizendo para Jesus, mestre, vamos, porque olha, não é legal andar à noite. Se hoje em dia não é legal andar à noite, imagine naquela época, irmãos, tinha luz, não tinha nada. E Jesus então, ele para, tardezinha, ele viu uma aldeia, e a Bíblia diz, irmãos, que ele via aquelas pessoas semelhantes a ovelhas sem pastor. E Jesus parou lá
e passou a ensinar aquelas pessoas, ali aconteceu aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então nós precisamos pedir para Ele, imitar Ele, nós temos que imitar Jesus. Está certo, nós não vamos conseguir isso na plenitude, porque Ele é santo, Ele é Deus, nele não havia nenhum pecado, mas nós temos que nos esforçar. O reino de Deus é tomado à força, e só se apodera dele os que se esforçam. Irmãos, nós temos que nos esforçar, porque senão a gente fica contaminado, a gente fica sujo, a gente tem um olhar sujo, a gente olha e tudo, a gente quer já descer o porrete, a gente já quer matar logo, a gente vê alguém na televisão fazendo algo errado, e a gente deseja a morte da pessoa. Quem aqui um dia desejou a morte de alguém? Levanta a mão. Tem irmão que foi mais sincero, né? Quem um dia viu aquele cara e falou, esse cara tinha que morrer? Levanta a mão, deixa eu ver, quantos? Olha aí, ó. Estou pregando para a igreja certa, estou pregando para a igreja certa, então, dá glória a Deus aí, irmão. Jesus não normaliza o pecado, viu, irmãos? É só a forma de expor o pecado. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E o plano de Deus, a redenção de Deus, é transformar o pecador em uma pessoa santificada. Isso vai acontecer até a volta de Cristo, até a nossa morte, e nós um dia vamos receber um corpo glorificado. E esse corpo aqui não vai fazer parte dos planos eternos de Deus, mas um corpo glorificado que já está sendo preparado no nome de Jesus. Amém? Outro exemplo, Jesus está na cruz em Lucas 23, a partir do 34. O cenário aqui é pior, já que falamos da ceia hoje, estamos rememorando a ceia. Jesus está na cruz, está de braços abertos ali na cruz, sofrendo por mim, por você, irmão, não se esqueça disso. Está ali, eu coloquei no meu Instagram uma imagem, não sei quem acompanha lá no meu Instagram, quem não acompanha deve acompanhar, porque eu não coloco nada de mim, nem da minha família, nem daquilo que eu tenho, não. Eu só coloco coisas que edificam. Eu coloquei uma imagem lá, uma imagem do filme do Mel Gibson, A Crucificação de Cristo. Rapaz, alguém viu? Alguém acompanha? Deixa eu ver, quantos acompanham o meu Instagram aqui? Ixi, pouca gente. Estou mal mesmo. Estou mal, mas quem sabe hoje, né, começa a aumentar o número lá dos Instagrams. Irmãos, o cenário aqui é pior. Por quê? Porque a dor é extrema. Os médicos de hoje dizem que não sabem nem como Jesus viveu o tempo que ele viveu naquela cruz lá, gente. A dor é extrema, a injustiça é absurda, a humilhação é pública. Hoje o brasileiro é normal ficar pelado, não é? Fala a verdade, irmão, O povo anda pelado aí, gente. Anda ou não anda? Fala a verdade, gente. O povo andando pelado por aí. Mas para o judeu, mostrar o corpo, o homem principalmente, a mulher, eles não mostravam, aí deixaram Jesus pelado na cruz. Tanto que ele está exposto à ignomia. Ignomia no grego significa vergonha. Está lá em Hebreus capítulo 12. Ele está exposto à ignomia, exposto à vergonha, ele está lá envergonhado. Então a dor extrema, injustiça absurda, humilhação pública. Irmãos, era o momento perfeito. Jesus, se fosse um ser humano normal, ele tinha todas as condições, os direitos, para naquele momento amaldiçoar aquelas pessoas. Mas Jesus vira, irmãos, num olhar de misericórdia, ele vira ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém está errando com a gente, o correto era nós olharmos assim, virar e falar: essa pessoa não sabe o que está fazendo. E isso é Paulo dizendo: imitem-me, porque eu estou imitando a Cristo. Se eu fosse pegar aqui vários exemplos, tem outro exemplo. Os discípulos marcaram um encontro numa casa, e Jesus já estava lá, chegou primeiro. Ele não atrasava na reunião, não. Ele não atrasava no culto, ele chegava antes. E ele chegou antes, e os discípulos foram chegando, o mestre chegou, o cavalo dele não está aqui, e aí, quando foram entrando, estava Jesus na porta, irmãos.
com uma toalha na mão e uma bacia. Ele pegou o servente da casa, colocou de lado, ele assumiu, olha aqui, ó. Olha o que ele assumiu, ó. Ele assumiu, porque ele era servo dos servos. Ele começa a lavar o pé dos discípulos, mostrando o quê? Que lição o mestre quer dar nos discípulos, quando ele está lavando o pé dos discípulos? Oi? Humildade, gente. A sociedade que a gente vê hoje, a pessoa não pode ter nada. Fala, mas é verdade ou não é, irmão? Comprou um carrinho melhor, já entra na igreja assim, ó. Irmão, estava falando com a pastora ontem, indo para casa, saindo daqui do trabalho aqui. A pessoa é encarregada numa empresa. Aí ela é mandada embora. Ela fica 1 ano, 2 anos sem arrumar emprego, né? E alguém pergunta, por que você não arruma emprego? Falou assim, porque eu não quero rebaixar minha carteira. Mas você está passando fome e seus filhos estão andando com o pé no chão. Está todo mundo doente, com aquela barriga grande. Cheio de verme na barriga. Oh, eu lembro. Não, eu não vou rebaixar minha carteira. Irmão, isso é o orgulho puro falando. Aí eu pergunto, um ser desse, fala, irmão, um ser desse parece com Cristo? Pergunta aí, irmão, não vai cair o dente não. Fala, um ser desse. Irmão, um ser desse parece com Cristo, gente. Parece. A gente, irmãos, na nossa falibilidade, na nossa fraqueza, na nossa limitação, nós podemos ouvir uma palavra dessa e falar, cara, isso tem que entrar no meu coração e morar eternamente essa palavra no meu coração. A gente tem mania por natureza, irmãos, de andar com o nariz empinado, porque eu tenho, porque eu aprendi, porque eu sou, não sei o quê, quando a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele, e quer dizer, eu não tenho nada, nada é nosso, tudo é dele, tudo para ele, para sempre é dele. Irmão, a gente não pode, e tem adolescente, filhos que estão aprendendo com os pais, porque é comportamental. Nós não podemos, nós temos que ser guiados pela palavra, a palavra nos ensina hoje, quem está recebendo a palavra hoje? Deixa eu perguntar, o homem, ele é superior à mulher? Não. Só vi mulher respondendo. Hein, Vinícius? O homem é superior à mulher, gente? Não. Eu li pastores lendo, não sei aonde, mas lendo, e está na Bíblia mesmo, que primeiro Deus fez o homem. Do homem, depois que ele fez tudo, ele tirou a mulher, né? Aí tem homem que pensa, né, que o homem é o predileto, que o homem é mais importante, que o homem é maior. Não, gente, nem a mulher, viu? Nem a mulher é maior. Tem mulher que pensa que é mais inteligente que o homem. Tem ou não tem, irmãs? Tem, e vai que ela é mesmo. E vai que é, né? Deus deu mais neurônio para a mulher. Irmãos, mas veja só, o orgulho, a vaidade, a arrogância, não pega bem em quem se parece com Cristo. Eu também aqui, para finalizar, eu não estou falando que tem que ser um bando de bestalhado, um jeito que fala assim, bate na minha cara, porque Jesus falou, bate no rosto, dá o outro rosto. Não é assim não, irmão, estou falando, não é assim também. Mas a gente não pode achar que a gente é alguma coisa que não, irmão. E que Deus te dê toda a sorte de bênção nessa terra. Que você tenha a família mais bonita do universo. Que você tenha um carro mais bonito, a casa mais bonita, o salário melhor do mundo. Mas, irmão, você sempre vai precisar estar vestindo a sandália da humildade. Fala para o irmão assim, põe a sandália da humildade no seu pé. Amém, irmãos? A irmã é loira, ela pensa que ela é especial porque é loira. Eu sou loira. O cabelo. Igual aquela Joelma, né? Do Calypso, né? Ela pensa que ela é especial porque é loira. O irmão pensa que é especial porque é fortinho. Eu sou fortinho. Não, gente, não é nada. A gente
Todos nós somos de Cristo. Todos nós um dia vamos descer à sepultura, se Ele não voltar antes. E todos nós, querendo Deus, estaremos diante do Pai um dia. Todos nós estaremos diante do Pai, os livros serão abertos. E tudo que nós fizemos lá está escrito, vai ser revelado. E vai ser aberto um outro livro chamado Livro da Vida. Eu quero o meu nome escrito lá, eu quero saber se você quer também. Se você quer também, aprenda e viva essa palavra. Vai pedindo graça, falando, Senhor, eu ouvi uma palavra, eu quero ser conforme Jesus, conforme Ele procedia. Agora, para finalizar, como que eu vou ser que nem Jesus se eu nem leio o histórico dele? Para mim ler o histórico de Jesus, para mim conhecer Jesus, eu tenho que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês entenderam ou não? Quem aqui quer se parecer com Jesus, fica de pé. Tem um louvor antigo que falamos assim, nananana, cântico novo, vocês lembram? Lembra? Cadê o Vinícius? Lembra? Como que é? Fica bem em você um cântico novo, fica bem em você louvar ao Senhor. Aprenderam não? Fica bem em você um cântico novo, fica bem em você louvar ao Senhor. Todo mundo vai lá embaixo. Oh, louvai-o, celebrai. Vocês lembram dessa música aí, não? Louvai-o. Lembra? Celebrar. Peraí, vocês lembram dessa música, não? Lembra? Você lembra dessa música? É porque é muito antiga, né? Vamos ensinar a igreja, Vini? Porque o que fica bem na gente não é pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. O significado da palavra pecado, sabe o que é, gente? Errar o alvo. Então, quando eu estou sendo ensinado nas Escrituras, igual fomos hoje, Deus ministrou a gente, não ministrou?